Não, porque o que acontece, Jota? No primeiro jogo, contra o São Paulo, jogou um tempo cada time. Era o primeiro jogo da temporada, eu não tenho a menor dúvida de que isso foi acertado entre as comissões antes do jogo. Isso é algo combinado ali, ó, vamos fazer um tempo com cada time, que aí a gente descansa todo mundo, ninguém força demais e tudo mais. O São Paulo até optou por 2 times mistos, né? O São Paulo não teve um time titular e um reserva como o Cruzeiro. O São Paulo usou um time misto no primeiro tempo e um time misto no segundo. O Cruzeiro usou um time titular no primeiro e um time reserva no segundo. Mas tendo em vista que o Cruzeiro já fez um amistoso, o Atlético não. E que o Cruzeiro tem um jogo no domingo, eu acho muito pouco provável que exista um acerto nesse sentido pro clássico de sábado. Até pela importância, por ser um clássico e tudo mais. Então, assim, eu imagino que no sábado o Cruzeiro vai usar o time titular no clássico e vai forçar esses caras até o limite. Todos os titulares vão jogar até o limite. Quem aguenta 60 minutos vai jogar 60 minutos, quem aguentar os 90 vai jogar os 90. E vai usar menos substituições para manter os reservas descansados para jogar no domingo. Entendi. Porque se o Cruzeiro não tivesse esse jogo no domingo, eu acho até que era um cenário possível de repetir o acerto do que foi feito contra o São Paulo. Falar, gente, vamos fazer um tempo com cada time e tudo mais, fica bom para todo mundo e tal. Mas, enfim, imagino que a gente vai ter um time titular sendo forçado até o limite no sábado e um time reserva jogando no domingo pelo Campeonato Mineiro. E jogo de xadrez, hein? É difícil, né? Montar esse quebra-cabeça. Assim, eu não tinha pensado dessa forma, faz sentido, né? Se você quer poupar alguém para iniciar zerado, mesmo assim, zerado não vai ser, né? Uma viagem de 9 horas aí? E madrugada. A viagem de madrugada também, você dorme, não dorme, aqueles cochilos. O Cruzeiro vai chegar desgastado, independentemente de quem for jogar. Se for jogar alguém que não jogou nem 1 minuto no sábado, se for jogar alguém que jogou 30 minutos no sábado, é uma situação complicada. E dando um pitaco na escalação também, que o Cabito falou, eu até acho que para esse jogo vai, né, deve manter, até para você ver mais, não dá para ver muito pouco, né, 45 minutos, início de temporada, você tem que insistir naquilo que você acredita, mas eu não enxergo esse time do Cruzeiro jogando com esse quarteto de ataque, né, ou com esses 4 jogadores do meio, sendo Eduardo e Matheus Pereira, mais Dudu e Gabigol. Eu acho que o time fica um time sem intensidade. Eu acho que fica um time muito pausado, até característica do Diniz em alguns momentos, mas falta um time mais acelerado. Você fica só com o Dudu, de mais velocidade, que é um jogador um pouco mais velho, não tem tanta velocidade como tinha há 5 anos atrás, há 10 anos. Com Gabigol, Eduardo e Matheus Pereira, são jogadores que pisam mais na bola. Você saca quem? Quem você tira e quem você coloca? O Eduardo vai colocar mais um no meio. Teoricamente, sai o Eduardo. Teoricamente. E quem entraria? Assim, o último jogo talvez tenha sido o que mais participou. Perfeito. Mas é muito pouco. Não quero levar em consideração o último jogo, o primeiro jogo da temporada. Mas na teoria, quem sai o Eduardo entra ou um atacante, que aí também fica complicado na parte defensiva, ou entra mais alguém no meio. Um terceiro volante, um terceiro meia. Ou o Christian. O Lucas Silva, que é o amigo do Cabidão, entrou bem de novo, jogou bem. Lucas Silva teve boa participação. Deu até carrinho, né, O Rafa? Rodriguinho que não jogou, a gente não sabe ainda. Eu tinha falado do Rodriguinho, que pode ser essa opção, que ele é um meia, que sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora também. Então, eu acredito mais num time com alguém que vai dar mais intensidade. Talvez o Lucas Silva vai conseguir isso? Não sei. É mais provável alguém mais jovem. Eu acho que o Christian tem uma característica interessante pra isso. Eu gosto que do você Christian tá falando, também. né? Eu gosto do Christian É claro também. que a gente tem que observar aqui. Ou um atacante para dar mais velocidade. Isso pensando na temporada, tá, CJ? Se eu não estou enganado, Pensando na temporada. a ideia inicial não era o Eduardo. Era o KJ, era o Caio Jorge. Era o Caio Jorge, aí optaram por essa situação do Eduardo para preservar um pouco mais a questão física Mas do Eu não vejo Caio essa Jorge. possibilidade, não. Desenha pra mim, então. Ele entra aonde? Que você colocaria Gabigol à frente, Matheus Pereira mais pela direita, Caio Jorge vindo de trás como o 10 Você e a esquerda Dudu? inverteria o Eduardo com o Matheus Pereira e colocaria o Caio Jorge jogando um pouco Junto mais com o Dudu, junto com o Gabigol. com o Gabigol. Junto com o Gabigol e atrás, o Dudu mais atrás? Dudu do lado esquerdo, Lado como ele esquerdo, foi. do Como lado ele esquerdo, jogou. O Matheus Pereira que ia vir É, jogar o do lado Matheus direito. Pereira que ia jogar Perfeito.
Não acredito, não. E foi a primeira informação, inclusive, que a gente chegou a passar, né, Adroaldo? Com o Caio Jorge. Né? Eu acho... CJ, Diga-me. Pelo que apurei aqui, todo o elenco está nos Estados Unidos. Opa! Todo o elenco, tá? Os jogadores que ficaram Todo em Belo elenco Horizonte... disponível, né, pra jogar. Todo elenco disponível. Todo elenco que não, o assim- técnico Fernando Diniz vai contar para essa temporada nos Estados Unidos. Inclusive, o único jogador que está ainda no departamento médico, né, que é o Juan Dineno, centroavante. Todo o elenco nos Estados Unidos. Os jogadores que ficaram em Belo Horizonte treinando em separado não estão nos planos para a Por temporada que eu te de perguntei 2025. isso? Porque o jogo até então estava detalhe, no horário que era o mesmo, gente. Não, O jogo É foi por isso que o mudado. Cruzeiro reclamou, né? Então, o jogo estava no mesmo horário lá e cá. Caso isso acontecesse, o Cruzeiro ia jogar com quem então? Só um detalhe assim, é puro palpite, tá? É chute mesmo, assim. Mas eu acho que o Cruzeiro imaginou a possibilidade de, caso eliminado da Copa São Paulo antes, usar os penso garotos isso do também. Sub-20 na estreia. Pensa isso também, Se viu, o Cruzeiro Gris? tivesse sido eliminado da Copa São Paulo, Era quem ia igual- jogar domingo era o Sub-20. É isso. Não eram os caras que estavam nos Estados Mas- Unidos. mas Talvez com existe- alguns caras dos Estados Unidos no banco. Existe uma chance ainda, não disso acontecer, obviamente, porque o Cruzeiro joga amanhã às 8h30 da noite. Mas eu vejo a possibilidade Se foi eliminado da Copinha no sábado, Não, é possível que alguns garotos da Talvez, Copinha talvez joguem no nem isso, domingo. faça um plano de ação ali rápido para tentar voltar alguns atletas, alguns jogadores que considerem importantes, para poder fazer o jogo, gente. É bate-volta, a gente tá falando aqui de Que legal o calendário, hein? E É, outro verdade. detalhe, CJ, que eu apurei até legal. agora agradecendo o Estevão, a galera da comunicação do Cruzeiro, pro jogo de amanhã também, pode, caso queira o Fernando Diniz, fazer o que foi feito contra o São Paulo. Colocar um time no primeiro tempo. Ele não tem limite de substituições no torneio. Então, só tem as janelas, se ele né? quiser trocar os. Isso, Você não se ele pode quiser trocar parar os mais de 11 de uma 3 vez. vezes, Isso, né? se ele quiser trocar os 11 de uma vez, ele pode. O que eu duvido muito que ele vai fazer. Bom, não sei. É isso aí, vamos ter que aguardar amanhã, porque se ele quiser, ele pode fazer isso, até para preservar determinados jogadores. E uma coisa é clara: não serão todos os atletas que vão estar no Mineirão à noite para essa estreia. Inclusive, a estreia do Cruzeiro estava marcada para 5 horas da tarde, né, no domingo. 5 ou 4 horas da tarde. Depois eu vou confirmar aqui. Se você puder confirmar aí pra mim também, Cabidão. O primeiro Era horário que estava 4h30. marcado, 4h30, isso. 4h30. E o Cruzeiro já estava com essa logística de utilizar jogadores que vão estar nos Estados Unidos para esse jogo que fosse às 4h30. Então, o jogo indo para mais à noite ainda, para o Cruzeiro facilita ainda mais esse processo de logística. Mas com relação a clássico, time alternativo, quando ele falou lá, será que o Cuca vai com um time alternativo? Vai mexer? Vai mesclar? Vai colocar um time no primeiro tempo, outro time no segundo tempo? Você falou, eu duvido. Porque assim, o Atlético também vai ficar meio condicionado pela escolha do Cruzeiro para esse jogo. Por que eu tô falando isso? O Atlético vai fazer o primeiro jogo dele na temporada, então ele já chega com um pouco de atraso em relação à parte física, em relação à parte técnica, em relação ao ritmo de jogo. E muito provavelmente o Cruzeiro não vai permitir ao Atlético o que o Cruzeiro e o São Paulo fizeram no último jogo, que é jogar um tempo com cada time. Então, eu não imagino, por exemplo, sem haver ali um acerto entre os dois times, de que, vamos jogar cada jogo, cada tempo com um time. Eu não imagino, por exemplo, o Cruzeiro entrando com o titular, mantendo os titulares pro segundo tempo e o Cuca trocando o time inteiro no intervalo. Até porque o elenco do Atlético tá mais curto, né? O elenco do Atlético ficou, nesse momento, em desvantagem em relação ao Cruzeiro. Mas ele tem que trocar, Gris, eu acho. Mas todo mundo? No Mas intervalo? ele- Eu não acredito. Não sei, mas... Ele vai trocar mais, evidentemente. Porque senão não aguenta. Não, sim. Não aguenta. O ritmo cai muito e aí, nesse momento, a parte física, ela é mais importante do que a técnica. Eu acho que ele vai trocar mais, evidentemente, do que o Cruzeiro, mas eu não imagino que ele vai jogar, por exemplo, no segundo tempo com o time todo reserva, repito, a não ser que exista um acordo entre os times para que isso aconteça dos dois lados. Porque eu acho um risco muito grande, cara. Muito grande. Você pegar um time titular do Cruzeiro, com mais ritmo, e expor o time reserva do Atlético a enfrentar ele nesse momento, eu acho um risco grande. E aí? Que a gente não tem como fazer qualquer tipo... técnico novo, jogadores que não só estão para lá fechar mais. esse assunto, acho muito pouco provável a escalação que o Henrique falou, com Hulk, Daverson, Scarpa e Bernard. Você acha que é... O Daverson vai ficar como opção. É? E E colocar aí, mais alguém no meio aí. Então quem seria? Aí pode ser Otávio, Alan Franco e Menino. Rubens. Otávio, Alan Franco Igor Gomes? Não, Não? não acredito que não. Fausto Vera. Fausto Vera.
Mais pegado, então. Eu acho que o Rubens também pode aparecer. Pode ser o Rubens, pode ser o Rubens. Eu acho que o Rubens pode aparecer. O Cuca, ele, voltando para 21, o melhor momento do Galo foi com o Zarate fazendo esse meio aberto pela direita, Keno pela esquerda, com o Hulk centralizado. Eu acho que alguém pode fazer essa função do Zarate, sendo ou o Rubens pelo lado esquerdo, aí do lado contrário, ou o Menino pelo lado direito, que ele já jogou algumas vezes assim, como meia. Quando ia defender, ele era um meia pelo lado direito, fechando a linha. Então, e o Cuca não me parece ser muito fã de 3 atacantes. Eu acho que o pode aparecer, concordo com o Gris, 3 volantes aí, sendo um desses, ou Rubens, ou o Menino fazendo um falso meia, um terceiro volante. Então a dúvida seria mais no meio. Atrás, sem dúvida, né? Com essa linha de 4. Sim. E o ataque, então, seria Scarpa, Hulk e Bernard. Eu acho A que pro princípio. Atlético estrear a temporada com clássico foi muito ruim, cara. Muito ruim. Como diz o Rafael Miranda, como disse o Rafael Miranda muito ontem, ruim, pra cara. nós é ótimo. Pros Mas, caras, pô, velho. É uma linha tênue do fracasso e do Muito sucesso já no ruim, primeiro jogo. Muito ruim, ainda mais na situação que o Atlético se encontra, né? De ainda não ter reforçado de fato o time e tal. Aliás, perdeu alguns titulares. Eu acho que pro Atlético foi muito ruim essa escolha, essa definição. Ô, Capitão, de calendário. ambas as Pra mim equipes. foi muito ruim. Ambas cara. as equipes terminaram o 24 pressionados. Sim. Ambas as equipes. O Cruzeiro com a perda do título da Sul-Americana, mas principalmente pelos resultados do Diniz. Claro. E o Atlético pelas 2 derrotas nas finais e a movimentação no mercado. Ou seja, os times nem jogaram e eles estão pressionados. Já estão pressionados. O Cruzeirense está com um pouco mais de paciência e com um pouco mais de esperança pela movimentação no mercado. Exatamente. Mas o Exatamente. atleticano, ele virou o ano pressionando e começa o ano pressionando. Cara, começar A o pressão ano até aumentou no Atlético, eu diria. Né? Com as saídas e não chegadas. Começar o ano com Atlético e Cruzeiro, pra eles, meu Deus do céu. Meu Deus. Tem que Assim, gostar de viver pra em- ambos. É porque assim, a gente já meio que reclama. Ano passado, por exemplo, o clássico de Cruzeiro e Atlético foi na primeiro domingo de fevereiro. A gente já foi na terceira rodada. Terceira do Campeonato rodada, Estadual. exatamente. A gente já reclamava assim, pô, mas não dá pra segurar esse clássico um pouquinho mais pra frente e tal. Não. Aí no caso do Atlético, é o primeiro jogo. No Cruzeiro é o segundo, pô, é ruim, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia, porque o Cruzeiro jogou contra o São Paulo e começou a pré-temporada antes. Tá um pouquinho mais O Cruzeiro solto. começou a pré-temporada antes, né? O Cruzeiro tá nos Estados Unidos no dia seguinte da apresentação do Gabigol. Dia 5 de janeiro, os caras voaram. E no dia 9 de fevereiro já tem outro O- clássico, né? Pelo Campeonato Mineiro. O Atlético, ele se reapresentou no dia... Foi na quinta-feira, né, senhores? Dia 8 e tal. Pá. Dia 9. Dia Dia 9. 9. Então, 4 dias depois, não jogou ainda e vai enfrentar o Cruzeiro agora. Uma semana de trabalho, depois de férias, depois da pressão toda que aconteceu após as perdas dos títulos, tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores, e já vai enfrentar o Cruzeiro, sem nenhuma contratação, perdendo os titulares. Olha, E gente, aí dentro gente. disso, eu acho eu acho ao contrário do que o Gris falou. Eu acho muito mais arriscado você expor o time titular sem condição física nenhuma para um segundo tempo. Vamos supor que o Cuca mantém o time titular até os 60 minutos do segundo tempo. Cara, o risco de fisicamente Ah, estar mas não é muito manter mal todo mundo. É trocar e 3, ser 4 no atropelado intervalo. é grande. Eu acho que é melhor você trocar caso perca. Você perdeu com o time reserva, você perdeu com o time inferior tecnicamente. Você manter o time titular sem E perna vocês já estão é dando muito a derrota pro arriscado. Atlético também, né? Não, nós estamos falando, Nós não. estamos sentindo Não. aqui que o Atlético já perdeu esse Não, jogo. não. Nós estamos Depender falando de dentro do que vocês. você falou de expor os jogadores. Eu tô só comentando dentro do seu comentário de expor os E o jogadores. seu é muito bonito, muito legal, esse discurso é lindo. Agora fala isso pro torcedor depois que tiver um sapeca, então. É muito Mas na ele- difícil. segunda-feira não, e fala, não, porque era o time é uma reserva. situação quero ver, complicadíssima. quero ver. Mas se é o titular, sem perna, o cara correndo a 30 por hora, o outro correndo a 10 por Ô, hora. Rafa, pra mim o risco é péssimo. Exatamente. Sabe? Tivesse eu lá dentro. Mas não tô, então eu quero mais que. Cara, a perna não vai, que- CJ. Primeiro jogo da temporada, a perna, você quer correr, sua cabeça pensa. É igual o jogador aposentado. É igual você jogando bola. Você pensa, mas sua perna não vai. Exatamente. É Mas mais já ou foi, menos né? isso. Mas já Parece foi. que o cara CJ mesmo, né? O cara no sou início eu. de temporada, ele fala assim, cara, parece que eu nunca joguei bola na minha vida, mas a sensação é essa nas primeiras semanas, no primeiro jogo, é perigoso, é perigosíssimo esse Eu jogo. tivesse lá dentro, fosse eu, por exemplo, o Domênico, que voltou, eu gostaria de reunir com a cúpula e falar assim, quem foi que pensou um clássico? O Manezão. Quem foi o Manezão
que pensou um clássico no Não primeiro dá, jogo gente, do não ano. dá. Pô, se tivesse vencido a Libertadores ou a Copa do Brasil, não, sossegado e tal. Mas enfim. Mas não foi isso que aconteceu, né, gente? foi. Enfim, pra mim foi um grande erro estratégico do Atlético aí nesse início de temporada.